Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal da inovação. Nesse episódio, estamos com o empreendedor Daniel Moura, da PixForce, que vai nos falar um pouquinho da trajetória da sua startup. Olá, Daniel, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje para esse bate-papo no canal da inovação. Obrigado por ter vindo. Calazans, prazer é meu, muito obrigado. Sempre bom termos discussões de alto nível, principalmente com um cara tão relevante no ecossistema como você. Muito obrigado, Daniel. Eu fiquei muito surpreso com a tecnologia de vocês, as aplicações, né, da visão computacional, da inteligência artificial. E eu queria ouvir um pouquinho da trajetória dos empreendedores, né, de onde vocês são, qual é a formação, dos sócios, como se conheceram. Eu fundei a empresa com o Renato Gomes. O Renato vem da área de mineração, um cara super empreendedor. Nós dois temos esse DNA, né? A gente gosta de empreender, a gente gosta de fazer coisas surgirem do nada, né? Eu acho que isso que o empreendedor faz. E o Renato, ele vem da área de direito, ele tem uma trajetória super legal, não só no Brasil como fora, fez mestrado fora, doutorado nos Estados Unidos. Hoje ele mora na Europa, na Finlândia, e ao longo dessa jornada dele de empreendedor, ele fundou algumas empresas da área de mineração, inclusive a Verde Agritech, que é hoje uma empresa listada na Bolsa de Toronto, uma empresa super bem-sucedida. E eu vim do mundo totalmente diferente, eu vim do mundo da consultoria, eu sou engenheiro ambiental. Fiz meu mestrado nos Estados Unidos e lá conheci uma empresa de consultoria global, me tornei sócio dessa empresa, atuei por 10 anos como diretor no Brasil. Então, ali eu aprendi tudo, aprendi desde como contratar pessoas, a vender meus produtos, e foi realmente uma grande escola. E já a primeira dica para o empreendedor, né, a melhor forma de você aprender a empreender é com o CNPJ dos outros, né? Então, isso foi uma coisa que é, foi muito, muito legal para mim, foi uma escola. E eu desenvolvi muita área tanto a área de produtos como a área comercial. Então, hoje é isso que eu faço na PixForce como CEO. E o Renato, ele atua muito na internacionalização, na captação de investimento, e realmente a gente não faz nada sozinho. Hoje nós temos uma equipe de quase 100 pessoas, né? E essas pessoas estão nos ajudando a chegar mais longe. Pô, muito bacana, hein? Ver uma startup com uma centena de pessoas é realmente gratificante, né? Essas histórias de empreendedorismo são inspiradoras e servem de exemplo para outras empresas que estão no início da jornada. E o nome da empresa surgiu de onde? Eu imagino que na época não existia, né? Nem meio de pagamento. Isso aí é uma brincadeira que a gente faz que, na verdade, quem vai ter que pagar para a gente é o governo que plagiou a PixForce, né? Porque o nosso nome veio antes. O nome é natural, né? A gente trabalha com imagem, processamento de imagem, e a menor unidade de uma imagem é o pixel, né? Então, dali que veio a ideia, né? Da PixForce, né? Então, a gente desenvolve soluções que potencializam é, o pixel, né? Então, a gente consegue extrair informação e tirar muitos dados e tomadas de decisão a partir do pixel. Legal. E você podia falar um pouquinho sobre os seus produtos e serviços, né? De São... forma bem resumida, né? O que a PixForce faz? A gente trabalha na indústria, né? Então, nosso foco é sempre industrial, aplicações industriais, fazendo processamento de imagem de forma automática. Então, o que é isso na prática? Qualquer inspeção que você faça numa indústria, você tem um ser humano, ou que às vezes você nem tem um ser humano porque é muito difícil, você pode substituir isso por uma câmera e um software que vai fazer esse processamento de imagem. Então, na prática, é isso. Então, alguns exemplos, né? A gente faz contagem de inventário, então, contagens que têm que ser muito rápidas ou que às vezes são muito difíceis de fazer, a gente faz em segundos. Controle de qualidade, né? Então, numa linha de produção, você tem um produto que pode ter uma avaria, a gente consegue detectar diferentes avarias, né? Então, por isso é necessária inteligência artificial, porque nem sempre vai ser o mesmo problema, são problemas diversos. Então, só um ser humano conseguiria fazer isso no passado, então a gente faz exatamente o que o ser humano faz. E a gente tem muitos produtos também, pensando nessa questão do ESG, né? Hoje se fala muito no ESG, tanto na parte de proteção ao trabalhador, né? Então, a questão de segurança do trabalho. Então, inspeções em áreas de risco, né? Então, pessoas que possam estar entrando em áreas que não são permitidas, por exemplo, ou estarem
passando por uma situação de risco que elas nem sabem. Então, a gente tem uma câmera que pode enviar um alerta. Então, isso é algo realmente muito relevante hoje nas grandes indústrias. E a parte também ambiental, né? Então, a gente tem uma série de produtos que estão ligados a essa questão do vazamento de óleo em alto mar, por exemplo, é algo que a gente tem desenvolvido, é algo super relevante para o setor de óleo e gás. Não só o vazamento, mas também a água produzida, né? Quando você extrai petróleo, você tem que devolver a água, né, que vem junto com o petróleo para o mar, e essa água às vezes tem óleo junto. Então, isso é um grande problema, né, essa inspeção permanente, e a gente consegue fazer isso tudo com imagem. E sem contar também a parte de gases, né, de efeito estufa. Muitas vezes você tem as chamadas emissões fugitivas, que são gases que estão sendo emitidos num processo industrial, você não está nem vendo. São pequenos vazamentos ou pequenas emissões. A gente hoje, com câmeras hiperespectrais, que vêm espectros de luz que não são visíveis, você consegue identificar isso, quantificar, e com inteligência artificial ter esse dado de forma super rápida e útil, né, para as indústrias, né? Agora, só para entender um pouco mais, na realidade você tem hardware e software. O software ele faz, além da captura que é feita, você tem uma inteligência artificial para interpretar essa captura de imagem. Isso é automatizado. Como é que funciona? E essas tecnologias elas são proprietárias da Pix? Assim, no mundo de startup, a gente fala do oceano azul, né? O oceano azul é quando você tem aquele mar de oportunidades e que não tem soluções suficientes para atender tanta demanda, né? Então, é exatamente nisso que a gente está inserido, né? Nesse cenário da PixForce. A gente usa inteligência artificial e poucos anos atrás era impossível fazer o que a gente está fazendo. Por quê? Porque você precisa de uma confluência de fatores. Você precisa dos modelos de inteligência artificial, que é algo super novo na indústria. Você precisa das GPUs, né? Então, graças aos games, a gente consegue processar imagem hoje e vídeo de forma super rápida, né? Também era impossível fazer isso 5, 6, 7 anos atrás. E a gente tem os sensores que estão cada vez mais baratos. Os sensores ficaram disponíveis, né? E não só os sensores RGB, mas os sensores também. Eu falei que os termais, hiperespectrais, outros espectros de luz. Então, com essa confluência de tecnologias, é possível fazer o que a gente está fazendo. A PixForce não é única, né? Tem outras empresas no mundo fazendo, mas esse mar de oportunidade está aí porque ninguém domina esse setor ainda. É um mercado super aberto, né? Com muitas oportunidades, e a gente quer ser muito rápido para dominar isso, né? E a gente vai fazer isso através das tecnologias proprietárias que você perguntou. Então, o que a PixForce tem diferencial? A gente desenvolve nosso software de inteligência artificial. Então, a gente não usa software de terceiro, são sistemas totalmente próprios, né? E super novos, né? Então, muita coisa que a gente faz, às vezes, a gente estava na Itália, numa feira de gás no ano passado, e a gente estava mostrando lá para as empresas, o pessoal super entusiasmado, porque é algo que eles nunca tinham visto, né? Então, hoje, com o desenvolvimento de software, às vezes a gente tem essa coisa, o Brasil está lá atrás. Não, muita coisa a gente está pau a pau com os países desenvolvidos, né? Porque são, mais uma vez, são coisas novas, não deu tempo para eles estarem muito à frente da gente, né? Então, a gente desenvolve o software e o hardware, a gente adquire hardware de mercado, a gente não vende hardware, não desenvolve hardware, porque esse é um outro mercado, né? Que é um mercado que a gente não entende, a gente entende de software para processamento de imagem, e a gente foca muito nisso. Rapaz, muito bom. Você quer comentar algum caso de sucesso que você possa falar? A gente tem vários, né? Vou comentar um que é bem legal, que é com a Equinor, que é uma empresa de óleo e gás norueguesa. Eles fazem a inspeção das suas plataformas de petróleo offshore de forma manual. Isso todas as empresas fazem assim, né? Então não é uma particularidade deles. E é um processo crítico, porque essas plataformas estão num ambiente super inóspito, em alto mar, e tem muito processo de corrosão. Então, a cada 6 meses, às vezes até com mais frequência, eles têm que mandar pessoas para ir lá, alpinistas, inspecionar isso. E é um processo super difícil, né? Porque tem vento, até para você embarcar numa plataforma é muito difícil, demorado. E um processo que demora 10 dias para fazer uma inspeção completa. A gente desenvolveu um piloto com eles e a gente conseguiu fazer o mesmo processo em 5 minutos. Então, você consegue ver qual que é o poder da escala de uma tecnologia, né?
é um produto que eles ficaram super entusiasmados. Mais uma vez, é uma empresa global, uma empresa europeia, que estão buscando tecnologia aqui no Brasil, porque é algo realmente que eles não têm nem aqui nem lá fora. A gente tem outros casos, né? A gente tem casos também de contagem, né? A gente tem um caso também que é super legal com a Supergás Brás, que é uma empresa do setor de botijão de gás, né? De gás, que é algo no Brasil hoje muito útil, né? Para a nossa sociedade. E essa empresa, quando o caminhão sai da unidade, eles fazem um processo de contagem manual, então eles têm que saber quantos botijões tem no caminhão e qual o tipo de botijão também, né? Todas as indústrias fazem isso, né? E é um processo que demora vários minutos e tem erros, falhas, né? Porque é muito complexo, às vezes o operador não consegue ver. E a gente automatizou o processo, né? A gente também está numa fase piloto, indo para uma fase de escala, e a gente consegue, em poucos segundos, com uma alta precisão, ter um inventário completo. Então, isso já está integrado ao sistema deles e foi também uma revolução. É uma empresa holandesa e eles não têm isso em nenhum lugar do mundo. Então, a ideia é desenvolver aqui e levar isso para fora. Então, isso é a beleza também de trabalhar com essas grandes empresas, porque nos ajuda a internacionalizar tudo que a gente está fazendo aqui. Pô, Daniel, realmente muito legal, tá? Você está de parabéns aí pela tecnologia, pelas realizações da Pix, tá? E agradeço a você novamente a presença. E você que nos assistiu, inscreva-se no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Calazans. Um abraço para todos. Tchau.